Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Vamos ver hoje um estudo de final muito interessante de dois compositores que já são conhecidos demais aqui no nosso canal. Estou falando do Martin Minsky e do Stefan Nielsen, dois grandes amigos que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de já conversar com eles. E a gente fala muito sobre xadrez também, né? Eles até um dia dedicaram um estudo de xadrez a mim. Se você quiser, o card vai estar aqui em cima em algum lugar na descrição. E aí, o que é que vai acontecer? Eu vou trazer aí durante alguns dias, provavelmente nas quintas-feiras, vou ficar trazendo vídeos de estudos de finais e vários deles serão destacando estudos do Martin e do Stefan, ok? Então vamos lá. No de hoje, brancas jogam e empatam. Qual é a minha recomendação em estudos? Primeiro, você precisa saber o que um estudo requer de você para você solucionar o estudo. O estudo é uma composição, claro, geralmente é um pouco complicado de ver porque ele é muito bem elaborado. E o estudo ele tem apenas uma linha, uma e única linha, tá? Uma linha e apenas uma linha que leva ao objetivo do estudo, ou seja, vencer ou empatar. Nesse caso, pelas limitações do problema, enfim, as brancas têm um empate nas mãos, que parece um pouco distante, porque as negras têm 2 cavalos pelo peão, mas elas conseguem, de fato, ir para o empate. E qual é a minha sugestão? Você pare e pense, né? Tente descobrir, leva o tempo que for, o vídeo vai ficar aqui durante um bom tempo, até o YouTube acabar, então você tem tempo. Bem, vamos lá então, né? Olha só, o primeiro lance é um pouco óbvio, tá? Esse é aquele tipo de estudo que os primeiros lances são óbvios, mas que lá no final é que a coisa realmente fica complicada. Então, olha só, E7 me parece um lance muito justo, muito tranquilo, deixando o peão cada vez mais próximo da casa de promoção. Ok, tudo bem. Não é uma ameaça imediata, né? Porque não tem nenhuma peça que apoie o peão ser promovido para você ganhar essa torre aqui embaixo, mas você já deixa ele ali na 7ª fileira, muito perigoso. Ok, aqui as negras vão tentar ao máximo atacar justamente esse peão, e elas podem fazer isso de duas formas. Quais são essas duas formas? Você pode fazer isso com cavalo C8 ou com cavalo C6. Tá? Cavalo C6 não funciona. Leva torre de 5D6 cheque, e aí no próximo lance o cavalo está caindo. Tá? Então esse lance muito tranquilamente não funciona, já dá para perceber. Então, por esse motivo, o cavalo C8 é a nossa linha principal. Aí, claro, agora você tem duas peças atacando o peão, né? O cavalo e a torre, e só uma peça defendendo, a sua torre branca. Então, o rei F8 me parece também um lance muito justo. E agora, também o rei F8 ele toma o controle dessa casa, ameaçando a promoção do peão, talvez até no próximo lance, né? As negras têm que levar em consideração tudo isso. Eu vou trazer aqui 3 respostas das negras agora, e aí você, caso você tenha visto alguma delas, tá? Não se sinta totalmente ruim se você não conseguiu ver todas as linhas. Geralmente os estudos são muito complicados, tá? Olha só. Aqui agora, as negras podem ser muito radicais, dizer, o peão vai promover no próximo lance, não tem como eu evitar, vou tomar, não tem problema, não tenho o que temer aqui. Depois disso, segue-se o empate, né? Bem padrão aqui. A gente sabe que torre e cavalo geralmente não se coordenam muito bem, e as brancas, tendo uma torre, elas conseguem empatar esse final. É bem simples, né? Se você imaginar que aqui não tem essas torres, né? Você tirar essas torres do tabuleiro, o jogo estaria empatado. Ok. Então vamos voltar aqui. Rei F8. Quais são as outras opções para as negras? As negras podem tentar o tipo torre A8, né? Com ameaças de cheque descoberto, aquela coisa toda. O cavalo também ameaça o chatinho cavalo B6, né? E é importante ter essa torre aqui, porque se algo do tipo cavalo B6, uma torre dessa poderia se movimentar, dar cheque e depois capturar o cavalo, por exemplo. Então, colocando a torre em A8, o cavalo poderia sair com cheque e depois disso capturar uma das torres. Ok, torre A8 parece um lance justo, né? Mas as brancas conseguem empatar mesmo assim também. E de duas formas diferentes. A primeira é promover para dama, tá? Talvez um lance bem padrão, você promove com cheque. Claro, tem que tomar. E depois de rei toma, tudo bem, pode seguir cavalo B6, não tem problema, você ganha uma torre aqui embaixo, então você pode entregar a torre de volta, né? Depois de algo tipo rei E7, cavalo toma, torre toma, e a gente chega na mesma configuração de empate. Voltando. A gente viu que torre A8 não tem o que ser temido. Tem outra aqui, tá? Se algo do tipo torre A8, você pode jogar até torre D8, defendendo essa ameaça de cheque descoberto. E
ameaçando de vez o próximo, né? Ameaçando de vez promover, tem que seguir algo do tipo torre toma em E7, e aqui se algo do tipo agora torre toma em C8, né? As brancas ficam muito bem, porque depois de torre toma, rei toma, e aí também chega na mesma configuração de empate. Ok, então não tem o que temer aqui em torre A8, a gente pode voltar para a nossa linha principal, que é de fato, as negras tentam ser o melhor, né, na vitória, jogando o lance cavalo G4, trazendo mais uma peça para o jogo, né, ameaçando aí agora chegar aqui com tudo, caso o peão promova, né, depois que o peão promovesse, o rei tomasse, a torre negra toma, né, promove, torre negra toma, rei toma, cavalo dá um cheque aqui, e as negras talvez estariam bem. Mesmo assim, tá? Mesmo com essa ideia de cavalo G4, tá? O lance correto é de fato você promover no próximo lance. Isso é muito interessante. Ok, torre toma, rei toma, cavalo F6 cheque, tá? E agora aqui que tá. Qual lance você jogaria nessa posição de brancas? Você tem duas opções praticamente, né? Você só tem rei D8 ou rei F8, uma das duas casas. Ok, não faz muito sentido você jogar rei F8, né? Até que acredito eu que seja fácil de você visualizar com um pouquinho de cálculo. Rei F8, horrível, por causa de cavalo toma em D5, tá? E aí você pensa, não, Renan, mas como assim? E agora eu não posso tomar e dessa forma eu ganhar a partida, não? Não, e eu empatar a partida, né? Na verdade, não, você não pode. Nesse caso não tem configuração de empate. Isso que é interessante. Por causa do lance torre H2. E aí esse cavalo está na posição ideal para atacar, né? Bloquear essas três casas do rei. E agora tem uma ameaça de mate muito forte aqui na casa H8. O rei pode até tentar fugir, mas mesmo assim a torre ainda daria o cheque. Depois que o rei viesse para cá, o cavalo acaba ganhando aqui, né, a torre inimiga, e aí vai ficar rei, torre contra rei, um mate bem tranquilo, né, bem elementar. Ok, então a gente pode voltar aqui na nossa posição até o lance, depois de cavalo F6, o lance correto é rei D8, muito importante também atacar esse cavalo aqui. Mas, olha só, pensa comigo. Você pensa, mas Renan, não tem como, rei D8. Esse cavalo não está atacado de verdade. Por quê? Porque ele pode vir agora para B6, velho. Mano, se ele joga cavalo B6, está atacando minhas duas torres agora com os dois cavalos. O que é que eu vou fazer da minha vida? Antes de a gente ver o que você vai fazer da sua vida nesse caso, a gente vai ver outras possíveis combinações que não funcionariam para as negras. Justamente, elas têm que retirar esse cavalo daqui. Uma delas é você jogar o lance cavalo toma em D5, tá? Se agora algo do tipo rei toma em C8 seria horrível, né? Por causa de cavalo B6, pelo amor de Deus, não vai fazer isso. Então, depois que a torre tomasse em D5, algo do tipo cavalo B6 atacando a torre poderia sair do ataque e contra-atacar o cavalo, que viria para cá, e depois daqui, né, o empate também seria bastante iminente. Acredito que essa seja uma linha um pouco mais complicada de ver, mas que as brancas saem muito bem com cavalo toma em D5. Outra linha é você tentar o tipo torre A8 para defender o seu cavalo, e aí simplesmente rei C7 acaba com tudo, né? Ou talvez o próximo lance possa até ser um torre aqui, por exemplo, tá? Mas é bem tranquilo de você também tá empatado aqui, tá sem nenhum problema. E claro, se o cavalo tomar a torre, você pode recapturar e fica aquela mesma combinação de empate, tá? O cavalo aqui, esse cavalo, por exemplo, em C8, nessa configuração de peças, ele não pode, por exemplo, nem vir para cá, né? Porque essa torre capturaria. E ele também não pode vir para casa A7 por causa do lance rei B7. E aí atacaria ao mesmo tempo torre e cavalo. Ok. Vamos voltar aqui para a nossa linha principal, depois de rei D8, cavalo B6, talvez seja o que você esteja pensando, meu Deus, minha torre está atacada, eu vou perder uma torre de verdade mesmo. Será? Você não vai perder uma torre só, você vai perder as duas, na verdade, e de propósito. Por quê? Porque o lance correto aqui é que o nosso vídeo agora tem cara de estudo, né? Jogam as brancas e empatam nessa posição, fantástico, é incrível. O lance correto é o fantástico torre A7.
Incrível, fantástico, né? Entregando a torre, né? Praticamente de graça, vamos dizer assim. Porque se você não capturar agora, a sua torre está sendo capturada aqui embaixo. Então meio que não tem escapatória, né? Tem que praticamente tomar. E aqui que tá. Agora você inicia uma verdadeira caçada ao rei inimigo para forçar. Você vai entregar, você vai dizer, você vai capturar, nem que você seja forçado. E o rei vai capturar essa torre aqui. No lance correto, torre G5 cheque. Fantástico. Para onde quer que o rei vá agora, vai acabar seguindo, né, o afogamento do rei branco. Por exemplo, se algo do tipo rei H6, torre aqui, e se o rei tem que capturar a torre. Se o rei não capturar a torre e for para algum outro lugar, segue-se, torre toma um cavalo e a gente chega na mesma configuração de empate. E, claro, se ele nessa posição, algo do tipo, aqui depois torre G5, o rei vem para cá, outro lance magnífico, torre G7, e agora, né, tá ameaçando capturar essa torre aqui, ao mesmo tempo que dá um cheque no rei inimigo. E aí, mesmo que a torre tomasse, isso aqui é um empate. Por quê? Porque o rei branco não tem casas para ir, né? Esses dois cavalos pegam essas casas aqui e essas duas ficam a cargo, né? As casas C7 e A7 ficam a cargo da torre. Muito interessante, fantástico o estudo desses monstros do xadrez, né? Monstros das composições. Nós agradecemos demais ao Martin e ao Stephen por nos presentearem com estudos tão belíssimos. E aí, você gostou? Conta pra mim aqui embaixo se você conseguiu visualizar os lances, se você conseguiu calcular até certo ponto. Vou ficar muito feliz de ver os comentários de vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo.